Bom, então nós vamos falar nessa noite sobre as calamidades na visão espírita. Bom, ao longo de toda a humanidade, a gente vem, toda a história, a gente vai vendo que sempre houve muitas calamidades, mas ultimamente tem tantas que, tanto dor, tanto sofrimento, que eu achei importante a gente falar um pouquinho, olhando na visão espírita, para a gente compreender melhor e também poder, talvez, não ficar com tanto desespero como a gente vê, às vezes, irmãos que ao ver tanta dor, tanto sofrimento, acaba se envolvendo de uma maneira um pouco até desequilibrada, porque realmente quando a gente vê a dor do outro, se a gente não ter um conhecimento e não compreender, acaba também se desarmonizando e ao invés de ajudar em vibrações de amor, de positiva, acaba também entrando nesses sentimentos não bons, né? Então, como a gente aprendeu e estamos sempre estudando, vendo que Deus, Ele é amor, Ele é misericórdia e Ele é a causa primária de todas as coisas, né? Então, a gente vê que nós estudamos que Jesus ele veio nos falar que há muitas moradas na casa do Pai. Então, há muitas moradas e o nosso planeta boa noite, é uma dessas moradas, né? Nosso planeta Terra. E nós sabemos que o nosso planeta, ele ainda é um planeta de provas e expiações. Então, os habitantes desse planeta têm muitos débitos a resgatarem. E por quê? A resgatarem porque fizeram algo contra as leis divinas, que não estão em reajuste com as leis divinas. As leis dos homens a gente pode ver que são mutáveis, né, que variam de um país para outro, de um local para outro, mas as leis divinas elas são imutáveis e ela procura sempre então a perfeição em todas as coisas. Então é importante quando a gente olha desse ponto de vista, nós vamos compreendendo melhor muitos aspectos. E aí então quando a gente vê todas essas catástrofes, então, todas essas calamidades, para quem não tem uma visão, que não entende do ponto de vista espiritual, que só vê do ponto de vista do materialismo, fica muito complicado, então, compreender como é que esse Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Fica complicado, né? Então, o Espiritismo, ele vem nos explicar, em muitos casos, que às vezes, quando se trata de algumas catástrofes que a gente vê, que são resgates coletivos, são pessoas que se propuseram a vir e está num determinado momento, num dado momento, né, que precisa de passar por essas provas, então passa por essas calamidades nesse momento. E aí eu vou ler para vocês que Chico Xavier, no livro Cartas e Crônicas, de Humberto de Campos, ele vem nos dar um exemplo de uma tragédia que ocorreu no dia 17 de dezembro de 1961 em Niterói, quando um incêndio destruiu o Gran Circo americano, onde 70% das pessoas que estavam ali naquele incêndio, porque foi um incêndio, eram crianças. E aí, claro, quando a gente vê um incêndio desse, vê crianças, então nós ficamos muito chocados. E aí Humberto de Campos, ele explica que essas crianças que estavam ali, que foram envolvidos nessa tragédia, nesse episódio, eram os mesmos personagens que no ano de 177
queimaram cerca de 1.000 crianças e mulheres cristãs numa arena de um circo na Gália, na França. Então, quando eles reencarnaram, eles pediram para passar por essa provação. Então, por isso que é importante da gente estudar Espiritismo e compreender certas coisas. Então, eles pediram para passar por essa prova, né, para ver o sofrimento que aqueles, uma vez que também passaram, morreram queimados pelas próprias mãos, né, a mando deles. E aí, então, isso é um reajuste, né, da lei de causa e efeito. E aí, quando a gente vê, então, então, será que eles queimaram tantas pessoas, tiveram esse incêndio, e agora vem e pede para morrer da mesma forma? Se a gente não estudar bem e ver, vai pensar que é sempre quem com ferro fere, com ferro ferido, mas não é isso. Quando o espírito está livre do corpo físico, retornando à pátria espiritual, nós temos uma visão muito mais grande, muito mais larga. Então, muitos espíritos vão pedir uma provação, né? Talvez as mesmas que elas infligiram a outras pessoas, algum tipo de sofrimento, e vem e passa. Não quer dizer que foi porque fez uma forma, vai morrer da mesma maneira. Porque se fosse assim, a gente ia estar sempre pensando que tem a lei de tabelião ainda, né? De talião, aliás. Para que a gente possa compreender. Outra informação muito importante, que diz também com as calamidades, vem justamente da ciência, né? Que a ciência já provou que a Terra sofre de vez ou outra alguns reajustes. Então, nesses reajustes, ocorrem os terremotos, os maremotos e outros cataclismas que a gente sabe, né, que acontece. Então, nesses terremotos, nisso tudo, a gente vê muitas mortes. Dando exemplo de por exemplo, né, para a gente memorizar, o terremoto no Japão, que aconteceu em 11 de março de 2011, de magnitude de 9 graus, com 9.737 mortos e 16.501 desaparecidos. Então, é uma catástrofe, né, natural, foi um terremoto, mas que tiveram muitas pessoas que passaram por esse processo de desencarne. Então, Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, ela diz que a Terra é visitada com frequência por cataclismos que fazem parte das adaptações da Terra no seu trânsito de mundo expiatório para regenerador. E ainda esclarece que esses flagelos, aparentemente destruidores, né, que quando a gente vê como destruidores, removem pesadas cargas psíquicas existentes na atmosfera. Então, né, vai fazendo essa transformação que o nosso planeta necessita para o mundo de regeneração. Então, dessa forma, a espiritualidade vai aproveitar então desses cataclismos, desses terremotos e tudo, para fazer esse resgate coletivo. Então, por isso, quando a gente vê tantos, né, mortos, tantos desencarnados, é por isso. E a gente tem que lembrar que nada acontece por acaso, né? Tudo tem um fim, não é? Deus não ia deixar que nada acontecesse sem um fim útil, né? E bom. Então, Chico Xavier, no livro Pede Licença, no capítulo 19, ele vai dizer, onde ele se trata de desencarnações coletivas, foi uma reunião pública que foi realizada em 22 de agosto de 1972, eu nem tinha nascido ainda. Então, ele responde a seguinte pergunta. Claro, porque quando a gente vê tantas catástrofes assim, a gente está sempre preocupado e surgem muitas perguntas a respeito.
Então, a pergunta é a seguinte: sendo Deus a bondade infinita, por que permite a morte aflitiva de tantas pessoas enclausuradas e indefesas? Como nos incêndios, por exemplo, né? Porque a gente está vendo aí, vimos alguns incêndios recentemente, e isso causa, a gente fica, por que tantas pessoas morrem ali enclausuradas, né, nesse incêndio? Então ele responde: realmente, reconhecemos em Deus o perfeito amor, aliado à justiça perfeita. O homem, filho de Deus, crescendo em amor, traz consigo o sentimento de justiça, convertendo-se em razão disso, em qualquer situação, no mais severo julgador de si mesmo. Porque quando a gente vê, a gente está sempre pensando que é Deus que está cobrando, mas nós mesmos, quando nós recobramos a nossa consciência, nós vamos ser os nossos próprios julgadores. E aí somos, né, como está falando, um severo julgador de si próprio. Quando retornamos da terra para o mundo espiritual, conscientizados nas responsabilidades próprias, operamos o levantamento dos nossos débitos passados e rogamos os meios precisos a fim de resgatá-los devidamente. É assim que muitas vezes renascemos no planeta em grupos compromissados para a redenção múltipla. Então, retornamos à pátria espiritual. Vamos ser julgados por quem? Por nós mesmos, pela nossa própria consciência. Vamos ver que não estamos de acordo com as leis divinas, que fizemos, né, algumas coisas que não estão de acordo com as leis divinas. Então, vamos voltar numa próxima encarnação, com a misericórdia divina e pedindo, né, algum meio da gente se reconciliar com aqueles que nós prejudicamos, ou enfim. E então vamos estar compromissados às vezes com um grupo que também vai passar pelo mesmo processo que eu vou passar. E aí nesse momento acontecem os resgates coletivos. Vamos estar no mesmo local, ou vamos estar num avião, o avião vai cair, ou vamos estar num lugar, vai ter um terremoto, enfim. Vários tipos de catástrofes que acontecem. Então, agora, vamos ver o lado positivo de tudo isso. Em muitos casos, quando acontece um terremoto, um tsunami, enfim. O lado positivo desses flagelos destruidores é que o homem, né, ele também vai ter uma imensa oportunidade de exercer a inteligência, mostrar a paciência, que a gente não tem, né, mas estamos conquistando, a resignação e a fé. E Deus, né, ao mesmo tempo também, ele vai permitir ao homem de desenvolver sentimentos que nós não, talvez se não fosse diante de algumas catástrofes, nós não desenvolveríamos. Né, esse amor ao próximo, essa ajuda que nós tanto fazemos. Um exemplo, quando houve um terremoto no Haiti, em 12 de janeiro de 2010, com magnitude de 7 graus, que teve uma estimativa entre 100 e 200 mil mortos. Quantas pessoas não se mobilizaram, né, seja em orações, seja em ajuda mesmo material, enfim, de todos os tipos de ajudas, se mobiliza, e vamos desenvolvendo em nós também sentimentos em relação aos nossos irmãos que estão passando por sofrimentos atrozes, né, que a gente não está, mas a gente se compadece do sofrimento dos nossos irmãos. Então, a gente pode ver que tem dois tipos de destruição. Destruição que é necessária, nesse sentido, como nós falamos, terremotos, tudo necessária porque são resgates, são reajustes do próprio planeta. E outros, destruição que é abusiva, que é provocada pelo homem, que isso é por causa de quê? Por causa do nosso egoísmo, da nossa sede de poder. Então, isso é uma destruição abusiva. E no Livro dos Espíritos, na parte 3, no capítulo 6,
intitulado Lei de Destruição, os espíritos nos explicam que o que chamamos de destruição, muitas vezes, não é mais que a transformação. Então, é uma transformação, a gente está vendo como destruição, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Observamos isso muito facilmente nos ciclos da cadeia alimentar, onde o objetivo é o equilíbrio na reprodução e na alimentação, olhando no modo geral nos animais. Mas eles explicam também que os seres, né, eles têm instinto de conservação. Eles não vão, quando eles vão se alimentar, por exemplo, eles não vão comer todos os outros animais, acabando para depois não ter mais essa cadeia alimentar. Assim funciona, né, entre os animais. Mas, falando da destruição, encontramos o problema, então, muito frequente do homem, porque o homem, onde ele passa, ele realmente não tem não é que não tem a noção, esse instinto de preservação. Vai e quer destruir tudo, acabar com tudo. Né? Não faz como os animais que vai se alimentar, bom, vou comer um outro ali, pronto, porque está com fome. O homem vai, ele quer acabar com tudo. E a gente vê como está nosso planeta atualmente. Então, o homem ele deixa-se dominar pelos maus instintos, fazendo mau uso do seu livre-arbítrio. Então, vamos ver alguns exemplos de destruição desnecessária causada pelo próprio homem. Né? Vamos ver uma destruição que são as guerras. Infelizmente, ainda o que leva o homem às guerras é a satisfação das paixões. Um exemplo, essa revolta na Líbia. E a predominância, né, da natureza animal sobre a espiritual. Nossos irmãos, né, na Guerra Mundial de 1939 a 1945 e outros, por exemplo, os assassinatos, os duelos, as crueldades, por exemplo. Em abril de 2011, no Rio de Janeiro, um atirador ingressa na escola de ensino fundamental, Tasso da Silveira, e abre fogo contra os alunos. 12 mortos e 13 feridos. São um exemplo só para a gente ver de destruição, coisas que são provocadas, né, por nós homens, pela nosso egoísmo, nossos sentimentos não trabalhados. E outro exemplo, Maximilian Kolbe também, que foi um frade franciscano da Polônia, que ele morreu, né, foi preso em 1941, foi executado no lugar de Francisco Gajowczyk, que o outro que ia ser executado, então ele pediu para morrer no lugar dele, então ele morreu. Então são vários exemplos que a gente vê. Então isso, quando os homens compreenderem a verdadeira justiça, né, que é a justiça divina, e praticarem a lei de Deus, esse tipo de destruição abusiva, né, vão acabar. Por quê? Porque vamos compreender que nós todos somos irmãos, todos somos filhos de Deus e todos nós estamos nesse planeta para progredir. E aí vem então vários questionamentos, quando a gente está, né, falando então dessas calamidades ainda. Podem as calamidades ter alguma utilidade, além de tudo isso, né, que a gente viu agora, me falando? São várias perguntas. Quando a gente vê, quando a gente está diante de uma calamidade, a gente fica cheio de questionamentos. Se Deus é tão bom, por que Ele permite que haja calamidades? Isso, quando a gente não tem uma compreensão, quando nós estudando o Espiritismo, a gente vem buscar essa compreensão e tem explicação para tudo, mas muitos irmãos, quando eles não têm esse conhecimento, eles vão realmente se questionar por que Deus é tão bom e deixa que haja tanto sofrimento. Será que todos
os que morrem numa grande calamidade deveriam estar lá e morrer mesmo? Então nós vimos agora há pouco que sim, que são pessoas, né, que fizeram o compromisso e estão no lugar certo, na hora certa. Quem não era para estar ali, porque não era o momento, né? Numa mesma calamidade, morrem bons e maus. Será que isso é justo? Será só os maus que têm que morrer? Os bons não? Será que todo mundo, numa mesma calamidade, morre igual? Quem estudou o R de segunda-feira, o que acha? Estou falando porque nós estudamos a respeito da morte, da desencarnação, né, dessa perturbação. Então, como é que é o processo, né? Então, são muitos questionamentos que vai vir na nossa cabeça quando a gente vê as calamidades, né? Então, o sofrimento é como uma constante na humanidade atual. A gente está vendo todo momento, em todos os lugares, do nosso lado, longe, em todas as partes, né? Todos os seres que habitam a Terra sofrem, todos, não importa. Pobre, rico, né, todos num continente, no outro, não importa. Todos sofrem. Desde os animais, primeiro seres que têm uma percepção mais acurada, que lutam ardentemente pela vida, também sofrem. A onda de sofrimento que é infligida à humanidade é também constante e permanente. É castigo de Deus? Não, a gente sabe que não, né? Então a história da humanidade é uma constante história de sofrimento, com imensidão de guerras, terremotos, erupções vulcânicas, etc. Como a gente vem vendo, né, todo ao longo da história. Então a gente vê por que passamos por esses sofrimentos. Porque o nosso planeta, né, como eu falei há pouco, ainda é um planeta de expiações e provas e necessitamos passar por isso por causa de quê? Porque somos perfeitos, né? Por isso que nós sofremos. Por causa das nossas imperfeições, por causa ainda do nosso egoísmo, do nosso desamor, tudo isso vai sendo amenizado a partir do momento que nós vamos compreendendo as leis divinas, a lei de amor, e vamos nos transformando, vamos deixando toda essa nossa vontade, poder, que faz com que tanto sofrimento, cada vez há mais sofrimento. Então, na Gênesis, Allan Kardec, ele fala que são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Então, nós estamos vendo que o nosso planeta, ele está nessa transformação de planeta de expiação e prova para a regeneração, e muitas transformações vão ser feitas. Muitas, a gente sabe que são calamidades que realmente necessita passar para que haja essa regeneração, mas muitas nós vimos que, infelizmente, não necessitaria estar acontecendo, como as guerras, porque poderia ser de outra forma, de uma forma branda, com amor. Mas por causa das nossas imperfeições, a gente vê tantos irmãos nossos em sofrimento, fugindo de um lado para outro, com tantas guerras, né? Nosso globo, então, com tudo o que existe, está sujeito à lei do progresso, né? Vai progredir porque essa é a lei do progresso. Então, de duas maneiras se efetua esse progresso, né? Vamos ver. Uma é lenta, gradual, insensível, vai se processando. E a outra é brusca, com movimentos ascensional mais rápido, períodos progressivos da humanidade. E quando vem esse progresso que é lento, a gente não vai vendo tanto, mas quando vem algo brusco, né, como essas catástrofes, a gente fica todo mundo apavorado, não compreendendo o que está acontecendo. Mas isso vai trazer também progresso para a humanidade, porque nós vamos ver que muitas
tanto do lado tecnológico, científico, há grandes saltos, porque tudo vão se movimentar para que haja melhora, e há, como eu falei antes, essa movimentação nos nossos sentimentos, quando a gente está levando bons sentimentos aos nossos irmãos. Às vezes, né, pode acontecer parcial, limitada a uma raça ou uma nação, e às vezes também pode acontecer geral, de toda a humanidade. Algumas coisas que vão atingir toda a humanidade. Então, nós vimos há pouco, né, que tem as calamidades naturais, que são esses terremotos, maremotos e tudo isso, e as calamidades humanas, que infelizmente as guerras que nós vemos que acontece. E isso pode acontecer por necessidades individuais, cada um, e também algumas necessidades coletivas, no caso de resgates coletivos e tudo. Na pergunta 737 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E aí ele diz: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição a necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Claro, quando a gente estuda, quando a gente compreende assim, olhando, né, desse ponto de vista, a gente tem uma maior compreensão. Se a gente for olhar só do nosso ponto de vista, como os espíritos responderam a Kardec, claro que, um exemplo, quando acontece, voltando a falar de incêndio, porque está muito em voga, se acontece um incêndio em uma casa, por exemplo, a pessoa trabalhou a vida toda, digamos, para ter uma casa, ter aquele patrimônio, enfim, vem o fogo em poucos segundos, vai destruir tudo. Acabou tudo, toda aquela... O que acontece? Quando nós olhamos, e a pessoa entra em desespero, né? Por quê? Porque perdeu os bens materiais e muitas vezes também pessoas, familiares, enfim. E a gente vai olhar só daquele ponto de vista, não vamos olhar do ponto de vista espiritual, qual o bem também que está por ali. Se Deus é amor e misericórdia, não tem um bem maior, né? Naquele momento, naquele que está acontecendo. Nós olhamos só de um ponto. A lei, então, de destruição, ela diz com a necessidade de tudo se destruir para renascer no estado melhor. É tudo transformação. Desde os primeiros choques de partículas do universo que deram origem a ele, essa lei vem sendo aplicada. Então, quando a gente vê toda a história da formação do universo, a gente vai vendo que foi sempre com choques, com atritos. Mas poderia ser diferente, sem tantos atritos, tantas calamidades, tantos choques, para que também houvesse progresso? Poderia, né? Se nós fôssemos diferentes, se nós não estivéssemos no grau de evolução que nós encontramos. Quando eu falo nós no nosso globo, né? No geral. Claro que se nós estivéssemos com a moral mais avançada, onde reinasse o amor entre nós, não precisaria de muitas dessas calamidades. Mas, infelizmente, nós não estamos
nesse grau de moralidade, né? Ainda. Estamos trabalhando para isso, né? Então, olha, quando a gente viu em 1945 no Japão, 6 de agosto em Hiroshima, né, aquelas bombas, foi um momento terrível, né, de destruição. E aí, depois que aconteceu isso, em 10 de dezembro de 1948, foi criada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas precisaria de tudo aquilo para depois pensar, para criar essa Declaração Universal dos Direitos Humanos? Só mostrando como que depois de algumas destruições, também vem a reflexão, vem os pensamentos, vem novas leis onde vai mudar um pouco essas questões, né? Bom, só para a gente, né, pensar. E não haveria processos menos drásticos e rigorosos de a humanidade evoluir, então? Esta é a grande questão. Claro que sim, e os meios estão aí, permanentemente à disposição de todos. Primeiro, temos a chance de aprender pelo amor. Todos nós temos essa chance de aprender pelo amor, pois os chamamentos a esses estão permanentemente à nossa frente. Todos os dias, todos os momentos. Então, se nós aprendemos com amor, nós, cada um, né, e depois estendendo para a humanidade, não precisaria de tanta dor, de tanto sofrimento. E é chamado o tempo todo. Então, na pergunta 738, para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Pode, os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Castigado, quando está falando aí, os espíritos estão respondendo, não quer dizer que, né, porque quando a gente tem, então, essa noção de que a gente precisa vir passar por certas dificuldades, então, essa lei de ação e reação, não é Deus que está nos castigando, somos nós mesmos com as nossas ações. É muito interessante a gente esclarecer, porque senão a gente vem, Deus castiga, então, vem, né, como a gente aprendeu em alguns credos religiosos que a gente vem, de que Deus castiga. Não é Deus, somos nós mesmos pelas nossas más ações. Então Deus, Ele nos dá todos os dias esses meios, né, da gente discernir o bem do mal, de fazermos o bem. E nós não aproveitamos, fazemos o mal, e aí então, de alguma forma, né, como que está falando, vai vir atingir o nosso orgulho para que a gente possa aprender. Se a gente não quer aprender pelo amor, a gente vai ter que aprender pela dor, de alguma forma, né? Mas vai haver progresso. Então, Joana de Ângeles, ela diz que as leis de Deus são irrefragáveis. Toda vez que são desrespeitadas, seja no conceito geral ou individual, no todo, como em qualquer parte, por meio da agressividade ou da desconsideração pelos seus códigos. Então, de todo jeito, nós vamos ter que reajustar com as leis divinas. A gente pode estar certo, seja individual ou coletiva, a gente vai ter que reajustar, né, com as leis divinas. Então, na pergunta 738A, continuando a pergunta sobre os flagelos, então Kardec pergunta, mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso, será justo? A gente está sempre questionando, né? Porque a gente vê um como bom, outro como mal, e a gente pensa que só os maus, na nossa maneira de ver, que deve sucumbir aos flagelos. Então, durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte.
Então, de maneira diversa, de maneira diferente, quando morremos, a gente vai pensar de maneira diferente. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses, de que tantos vos queixais. Claro que quando a gente está aqui tudo parece muito grande, na espiritualidade é diferente, né? Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo, né, formam o mundo real. Tá, esse 85 é porque na pergunta 85 vai falar desse mundo real. Então, esses, né, os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Então, os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Então, não importa os corpos, né? Claro que importa para o nosso progresso, porque o nosso corpo, ele serve, nós temos que cuidar e muito, porque ele serve para o nosso progresso espiritual, para que o nosso espírito tenha progresso. Mas, uma vez que é o nosso chamado, para nós voltarmos à pátria espiritual, então, como está falando, esse corpo ele serviu como uniforme, né? Como ele dá o exemplo, e que não tem essa importância. O que é o importante é o espírito. Esse sim. Então, não tem... claro que, como está falando, quando vê tanto sofrimento, porque a gente acha que o que é bom, o que é justo, não pode passar por esses sofrimentos, né? Então, o que é um sofrimento diante no mundo espiritual é muito diferente a visão. Então, em Obras Póstumas, Kardec diz que as expiações coletivas, a própria espiritualidade trabalha para que, de alguma forma, as pessoas que precisam passar por essa experiência estejam ali reunidas no momento exato em que se deu o flagelo. Então, todas as pessoas que têm que passar por esse resgate, por esse momento, então a espiritualidade vai fazer toda a movimentação para que essas pessoas estejam ali nesse momento. No livro Transição Planetária, né, que vai falar lá do tsunami, quem já leu sabe bem, quem não leu é bom ler, porque é muito interessante. E a gente vai ver toda essa movimentação da espiritualidade, na questão do resgate das pessoas, né? E de todas as pessoas que realmente precisavam estar ali, que a gente viu que a gente, de toda parte do mundo, que, né, quem tinha que ir nesse resgate coletivo, nessa expiação coletiva estava ali. E ver como é que funciona esse socorro aos espíritos, aos encarnados que ficaram, a família, é muito interessante para a gente entender, né? Quando a gente lê, e é um livro muito bonito também para a gente compreender essa transição que o nosso planeta está passando para o mundo de regeneração. Então, na pergunta 740, Kardec pergunta: não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, por porem-no abraços com as mais aflitivas necessidades? Então, os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar sua inteligência, de demonstrar sua vontade, sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Porque mesmo diante de tanto sofrimento, a gente vê que tem irmãos que ficam, nada os abala, nesse sentido, de desenvolver ali a paciência, de ajudar, de sentimentos em relação ao sofrimento dos outros. Como está falando, se não domina o egoísmo, a gente não tem como não ser tocada, é impossível, né? E aí, no livro Ação e Reação,
André Luiz ele vai falar de uma equipe socorrista num acidente aéreo, só para a gente ver, né, como é que é essa movimentação da espiritualidade para dar o socorro quando há essas calamidades. Então ele diz que vários desencarnados no referido acidente encontravam-se em posição de choque, presos aos respectivos corpos físicos, mutilados parcial ou totalmente. Entretanto, alguns apresentavam-se em melhores condições de lucidez consciencial. Outros sentiam-se imantados aos próprios restos cadavéricos, gemendo de dor e sofrimento. E outros ainda gritavam em desespero, mantendo-se também aprisionados aos despojos físicos, em violenta crise de inconsciência, numa profunda perturbação. Então, para a gente ver como que dependendo da condição moral e consciencial que a gente tem, né, cada um está de uma maneira diferente. Então, os espíritos socorristas, médicos e enfermeiros em especial, a todos atendiam com elevado sentimento de compaixão, prestando assistência espiritual de acordo com a situação de cada um. Então, é importante para a gente ver que tem toda assistência, né, que não estão desamparados. E aí, nesse livro, então, o professor Cícero Marcos Teixeira, no texto Morte e Significado, ele vai dizer que o socorro espiritual é ministrado indistintamente a todos, sem nenhuma exceção. A expressão, se o desastre é o mesmo para todos, a morte é diferente para cada um. É um ensinamento importante e merece ser assimilado. Por quê? Porque cada um vai estar num grau diferente de conhecimento, de consciência, de moral, tudo isso, né? A afirmação de que somente aquele cuja vida interior lhe outorga a imediata liberação é de relevante significado educativo, pois revela a necessidade moral de se buscar o autoconhecimento e a consequente emancipação psicológica e emocional indispensável para maior autonomia e discernimento conscienciais, ainda em plena vida física. Bem de acordo com o que a gente está estudando também no EJA, né? Para a gente compreender que é importante que a gente comece a trabalhar isso, essa autonomia, essa consciência, esse discernimento consciencial enquanto nós estamos encarnados, para não ficar nesse desespero sem compreender quando estivermos desencarnados. Então, aquele cuja vida consciencial se manteve em desalinho, vivendo em descompasso desarmônico com as leis da vida, concentrando-se no egoísmo, no egocêntrico, perdendo valiosas oportunidades de amar e bem servir ao próximo como a si mesmo, e por conseguinte ficando mais condicionado às manifestações instintivas e emocionais, sem nenhuma preocupação com os valores espirituais para o próprio crescimento e desenvolvimento consciencial, este fica apegado ao corpo físico, não tendo condições de manter equilíbrio harmônico e a lucidez consciencial indispensáveis à neutralização dos impulsos de atração e imantação energética que o retém ao cadáver mutilado. Então vai ficar ali porque não tem, né, esses conhecimentos. Por isso que a importância da gente trabalhar o amor ao próximo, a conhecer a nós mesmos e servir, né, aos nossos irmãos também. Então, na Gênese, Kardec diz que nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região ou a um povo, a uma raça. Trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. Mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Esse processo pelo qual nosso planeta está passando, né, para que haja essa transformação em mundo de regeneração. Então, os períodos de renovação moral da humanidade coincidem, como tudo leva a crer,
com as revoluções físicas do globo. Por isso a gente está vendo tanto, né, que a gente vê tantos terremotos e outros fenômenos que causam tantas mortes. Uns de maior magnitude, outros de menos, mas está sempre havendo um ou outro, né? Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reine a concórdia, a paz e a fraternidade. Bom, e só para a gente ver como Emmanuel vem falando nesse livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, para a gente ver que o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, porque é um planeta onde tem condição de plantar, tem tantos meios, recursos naturais, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Então, nós brasileiros que estamos fora, que temos essa consciência e aqueles que estão ali, de levar, né, essa mensagem, mas principalmente da gente não só falar, mas de vivenciar no nosso dia a dia. Porque falar às vezes é muito fácil, né? Vivenciar é que é o mais difícil. Para que haja realmente essa claridade, essa transformação no nosso orbe. Bom, para finalizar, eu vou ler um pedacinho do finalzinho da 2000 anos, para que a gente veja como é que é então a passagem também de quem realmente viveu no amor, né? Não somente são dores como nós podemos pensar. Então, no livro Há 2000 anos, quem não leu não sabe quem que é Lívia, né? Lívia foi a mulher de Públio Lentulus. Então, vou ler o pedacinho onde ela está para ser morta, né? Então, sob os aplausos delirantes e ensurdecedores da turba numerosa, soltaram-se os leões famintos para a espantosa cena de impiedade, de pavor e sangue. Mas nenhum dos apóstolos desconhecidos que iam morrer no depravado festim de Nero sentiu as torturas angustiosas de tão horrenda morte, porque o brando anestésico das potências divinas lhes balsamizou o coração dorido e dilacerado no tormentoso momento. Ingressando na arena, Lívia ajoelhara-se defronte do grande e suntuoso pavilhão do imperador, onde buscou lobrigar o vulto do esposo, pela derradeira vez, a fim de guardar no fundo da alma a dolorosa expressão daquele último quadro, junto da imagem íntima de Jesus crucificado, que inundava de emoções serenas o seu pobre coração dilacerado no minuto supremo. Pareceu-lhe divisar confusamente na doce claridade do crepúsculo a figura ereta do senador coroado de rosas, como os triunfadores, e quando seus lábios se entreabriram numa última prece, misturada de lágrimas ardentes que lhe borbulhavam dos olhos, viu-se repentinamente envolvida pelas patas selvagens de um monstro. Não sentira, porém, qualquer comoção violenta e rude, que assinala comumente o minuto obscuro da morte. Figurou-se-lhe haver experimentado ligeiro choque, sentindo-se agora embalada nos braços de névoa translúcida, que ela contemplou altamente surpreendida. Buscou certificar-se da sua posição dentro do circo e reconheceu a seu lado a nobre figura de Simão, que lhe sorria divinamente, dando-lhe a silenciosa e doce certeza de haver transposto o limiar da eternidade. Olha que doce, que tranquilo, mesmo sendo devorada por
por feras. Né? Bom, quem quiser ler o livro antes disso, tem aí para vender há 2000 anos. Bom, então é isso que eu tinha para falar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou alguma complementação, temos ainda uns 5 minutinhos. A gente encontra esse relato um pouco parecido com o livro Paulo e Estevão, quando eles são também levados à arena, né? E que as feras vão atacar os cristãos. Normalmente as feras só atacam um pedaço de carne morta, porque eles são retirados, já são retirados do corpo. Material bem antes que as feras. Então a fé. Muito interessante esse relato. Esse livro Paulo e Estevão também é muito interessante para ler, porque ele é de um... Eles são maravilhosos. São livros que a gente comove, chora, tem que ler com... A leitura do livro é impressionante. Mas é tão bom quando a gente vê quantos, né, de nós temos medo da morte desse passar, e vai ser de acordo com o nosso merecimento, de acordo com a nossa vida, né, aqui. Só depende de nós como vai ser a nossa passagem, né? É a nós de escolhermos com as nossas ações. Tudo bem? Bom, então, se ninguém tem nenhuma pergunta, nenhum comentário, vamos fazer a nossa prece. Para nós passarmos para o nosso passe. Mestre amado, te agradecemos humildemente por mais esse momento de estudo. Que as suas leis, seus ensinamentos venham nos esclarecer, venham nos ajudar na compreensão de tantos sofrimentos dos nossos irmãos e nossos, de cada um em particular, porque cada um, nós sabemos, passa por provações, por dificuldades, por calamidades íntimas, mas que nós sabemos que o Senhor está a todo momento conosco, nos ajudando, enviando sentimentos de paz, de harmonia, dando-nos sempre as mãos e o chamado para que nós possamos encontrar esse caminho verdadeiro, o caminho do amor, o caminho que nos levará até vós. Mestre amado, que a sua luz possa ir a todos os lugares do nosso planeta, principalmente, Senhor, naqueles lugares onde há mais dor, mais sofrimento, em terrenos áridos, onde ainda muitos não te conhecem, mas que possam chegar pouco a pouco em seus corações, vendo em cada um de nós um irmão que sofre, um irmão que tem as mesmas necessidades, a necessidade do progresso, que é para isso que todos estamos aqui. Mestre, esteja conosco e leve para o lar de cada um de nós aqui nessa noite também essa mensagem, para que haja harmonia, que haja paz, para que saibamos vivenciar o seu Evangelho nos nossos lares, nos nossos locais de trabalho, onde quer que nós estejamos, que saibamos realmente pôr em prática tudo aquilo que nós viemos estudando há tanto tempo, mas que possamos realmente ajudar nesse progresso moral do nosso planeta, nessa transformação. Obrigada, Mestre, e esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja.